Meus irmãos, graça e paz. Neste dia de sossego, de descanso, de feriado nacional, aqui estamos nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Pibinha cada vez mais bonita, né? Que bênção. Ela não era tão querida, mas agora todo mundo quer, né? Cadeirinha confortável. O desafio do pregador aumenta, né? Porque vai ficando arzinho, a cadeira confortável, aquela palavra, aí vai dando um soninho, né? Aí a gente tem que de vez em quando dar um ô glória, senão, não é? Meus queridos, vamos nos colocar em pé e nós vamos orar ao Senhor, consagrando esta noite e agradecendo por este dia que Ele preparou para nós. Vamos orar. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Te exaltamos, te engrandecemos, te bendizemos, Senhor, porque Tu és santo, Tu és digno de todo louvor e glória. Nos reunimos aqui, ó Deus, num compromisso que temos de nos encontrarmos como igreja para Te adorar. Edifica-nos, ó Deus, pela Tua palavra, pela presença dos nossos irmãos, pela presença do Teu Santo Espírito, pelos louvores, que nós possamos voltar para casa cheios do Espírito Santo de Deus. Abençoa também, Pai, o pastor Paulo Sérgio, que está a caminho. Usa-o também, Senhor, na meditação da palavra para a edificação da Tua igreja. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por sermos parte da Tua família. E nós oramos agradecidos ao Senhor nesta hora, pedindo também estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar e nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Teremos projeção? Muito bem. Eu posso ler os versos pares e os irmãos os versos ímpares aqui na projeção. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se vestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Graças a Deus pela sua palavra. E hoje, dia de finados, no calendário católico e também brasileiro, né? Para nós, um dia de memorial, né? Um memorial, uma lembrança, um dia de lembrarmos daqueles que partiram. E como bem sabemos, biblicamente,
não há uma intercessão por eles, porque a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, e não há nada que possamos fazer por aqueles que já se foram. Mas com uma experiência que eu tive de participar de um projeto chamado Supere o Luto, com o pastor Israel Belo de Azevedo, nós acompanhamos cerca de 50 enlutados em um grupo de WhatsApp do Brasil inteiro. Agora vocês imaginem como que não foi esse grupo, né? Um tempo de lágrimas, um tempo de dor, mas muitas lições nós trazemos, né? Podemos extrair daqueles que nos educaram, daqueles que caminharam perto de nós. E lembro-me dos dias de luto, por exemplo, no dia de culto fúnebre. Aliás, aqui no Nordeste é bem comum usar o termo velório, né? E o termo velório é de velar. Velar é de acender a vela pelo falecido. É uma prática intercessória na Igreja Católica, né? Eu, particularmente, sempre deixo claro, culto fúnebre, não o velório, porque nós não velamos o corpo, né? Velar é deixar a vela acesa também, né? Um ato da toda noite, enfim. Mas eu percebo, a partir do texto que nós lemos do apóstolo Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? E quando eu estou ministrando ou participando, né, presente em um culto fúnebre, eu vejo a força da morte. É impressionante como a morte tem o seu poder, né? E nós contemplamos ali a pessoa, o fato de estarmos presentes, geralmente pessoas que nós convivemos, e o desejo que nós temos de ver aquela pessoa de volta à vida. Mas isso é impossível. No sentido de, o que é que eu posso fazer para isso acontecer? Não há absolutamente nada. E é neste sentido que eu digo, como a morte tem a sua força. Mas Jesus venceu essa força. Jesus sozinho, né? Com o Espírito Santo e o Pai ali no túmulo, a pedra foi retirada, e ele ali no terceiro dia, então, ressuscita, vencendo a morte. Poderoso é o nosso Deus. Comprovando também que onde não há pecado, não há morte. Cristo não cometeu pecado. Cristo não tinha a sua natureza pecaminosa, tinha a natureza humana. Mas o fato dele não ter cometido pecado, e também porque ele não tinha a sua natureza pecaminosa, no terceiro dia, então, ele vence a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E lá no Éden, Deus disse, não coma do fruto que está no meio do jardim, senão morrerá. Desobediência é morte. Jesus nunca desobedeceu. Então ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Aqueles que morreram com Cristo, louvado seja Deus pela esperança que nós temos na sua palavra. Aqueles que dormem em Cristo, e esse dormir aqui é num sentido de morte mesmo, né? Aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão. Naquele dia nos reencontraremos como irmãos em Cristo. E nesta palavra, então, o apóstolo Paulo renova os ânimos daqueles cristãos da igreja de Corinto, que já estavam desesperançosos, porque Jesus não voltou ainda e os nossos irmãos estão morrendo, e agora? Então, o apóstolo Paulo diz, fiquem tranquilos, porque se eles morreram em Cristo, está tudo certo. Né? Ainda que morram, eles
ressuscitarão. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus da vida. Deus é bom em todo o tempo. Nós vamos adorá-lo com cânticos neste momento. Chamo aqui a equipe de louvor para o cântico congregacional. Irmãos, graça e paz. Amém? Boa noite. Bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos ficar em pé? Bom estarmos aqui para louvar o nome do nosso Deus. Enquanto temos vida, que louvemos a Ele com tudo que temos e com tudo que somos. Amém? Cantemos. Cantemos juntos. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Vamos mais uma vez do início. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só amor, num só amor, num só Espírito. Assim, Pai, como o Senhor venceu a morte, Jesus, queremos que os reinos, Pai, dessa terra vão reconhecer isso e vão se dobrar, Pai, perante Ti. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão Teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti
e confessarão o teu poder, Senhor, não apenas de palavras, nem na
insondáveis, teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Pra sempre, Deus, a Ele a glória, e a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, antes de nós orarmos, quero agradecer ao Senhor porque estamos na nossa nova residência. Tivemos que mudar por motivo de venda o apartamento que nós morávamos lá na Farolândia. E agora nós mudamos aqui mais para perto, estamos no Ícone Residência, que fica ali no Grajeru. 300 metros, 400 metros da Sinhazinha, aquele posto de saúde. E está tudo dentro da caixa ainda, né? Já tem uns dias que nós mudamos, mas era um apartamento bem grande e agora bem menor. E 20 anos de casado a gente já vai trazendo um monte de coisa, né? Vai juntando, né? Mas graças a Deus já estamos em casa e principalmente já entregamos o outro apartamento, foi feita a vistoria. E louvado seja o nome do Senhor por isso e pelo fim também, um ciclo que se fechou aí, que demorou um pouco para se fechar, com vistorias e tal, né? Mas ainda bem que Deus nos abençoou. Meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento de oração. Você vai orar, nós vamos orar em dupla, tá? Ou trio. E você vai compartilhar os seus motivos, seus pedidos de oração, motivo de gratidão. E teremos então alguns minutos e logo depois voltaremos com um cântico e o pastor Paulo com a palavra. Ele, antes do culto, me ligou dizendo que estaria a caminho e chegaria um pouquinho depois. Então vamos ter este momento de oração, meus irmãos. Nesse período de cânticos, né, do cantor cristão, vamos ficar mais uma vez em pé. Vamos louvar a Deus perto de Jesus, cantor cristão. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz leva-me,
constrangido pelo amor, e meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém. Nosso próximo. 314. Que consolação tem o meu coração. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixarás, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém.
pecador, mas sei também que o meu penar em gozo pode transformar, em gozo pode transformar. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Eu sei que Deus é sabedor, que fui um grande pecador, mas com poder e compaixão livrou-me da destruição, livrou-me da destruição. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Eu sei que Deus é sabedor das minhas faltas, meu temor, mas pronto está pra me valer, de todo mal me proteger, de todo mal me proteger. Meu Deus, meu Pai, meu Deus de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Graça e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus por estarmos aqui nessa quinta-feira, essa 1ª de novembro. E não sei como foi o seu dia hoje, mas geralmente feriado a gente, não é, faz algo diferente do que a gente faz nos outros dias naturalmente. Não é? Não sei como foi lá. Talvez foi o seu caso. Não, pastor, foi a mesma coisa. Não tem problema, porque o bom de tudo isso é que você está aqui nessa noite, nós louvamos a Deus. Eu estou vendo gente aqui que poderia, não é, estar em casa, até pela idade, descansando um pouco mais. Gente que está noivo e está aqui, não é? Gente que faz curso universitário e está aqui adorando. Nós pastores, por missão, mas mais que por missão, né, pastor Flávio? Não é? Mais que por dever, é uma alegria sempre. Mas louvamos a Deus, irmãos. E é isso, sabe? Porque se você, assim, não aproveitar esse tempo que temos, o período de congregarmos, nós vamos perder. Hoje mesmo nós temos uma palavra, não é porque serei eu o pregador, mas uma palavra muito importante nessa, vamos dizer, cosmovisão da morte, pegando um pouco do gancho de que hoje é chamado Dia dos Finados, é um feriado católico, não é? E nós não tomamos parte pelo entendimento que temos, não é? Respeitamos, porque estamos num país, não é? Que nós temos outros credos e cabe a nós respeitarmos. Andamos com a teologia católica em alguns pontos, os irmãos sabem disso. Por isso que há alguém que pode dizer, não, o catolicismo não é uma religião cristã, é cristão. Só que nós divergimos em outros pontos, dentre eles esse, não é? O de poder interceder pelas pessoas que já morreram, né? E que elas têm algum contato conosco, nos protegem, oram. Respeitamos, mas não temos como ver isso na Bíblia, não é, para poder amparar. Mas é importante refletir sobre vida e morte. E por isso que eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus,
Inclusive, foi uma carta que nós trouxemos uma palavra na quinta passada, né, em Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16, o sumo sacerdote, não é? Não é esse texto, não. Eu estou falando só da quinta para chegar hoje. O texto de hoje é Hebreus 9, 27. Então, nós vamos ficar na mesma carta, e é um texto que nós chamamos em escola bíblica, não é? Não sei se ainda chama hoje, porque as coisas vão mudando, de texto áureo, lembra? Texto áureo, texto de ouro, né? É o texto básico para o estudo bíblico e, nesse caso nosso aqui, a pregação, a ministração da palavra. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E nós vamos ler então esse texto. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vamos ler juntos aqui na versão da tela? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, irmãos, nós percebemos que há uma pergunta que se instaura diante do texto e diante daquilo que nós temos como tema morte. O que é que acontece depois da morte? O que é que acontece à pessoa, ao ser humano? O que é que acontece ao crente? Nós vamos hoje nos deter especificamente o que acontece ao crente, tá certo? Ao cristão, aquele que teve a graça de ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Não vamos tratar do destino, vamos dizer assim, que eu não gosto bem dessa palavra, porque ela não explica bem, ela não coloca bem a questão, o entendimento nosso, que destino dá-se a entender que é algo que não se tinha como ser diferente, não é? A pessoa estava destinado àquilo ali. Mas não vamos tratar sobre após a morte em relação a não crentes, não é? Em relação a infantes, não é? Que isso aí é vamos dizer, uma amplitude maior, exige uma plasticidade, vamos dizer assim, de podermos abordar o tema que não nos convém para o momento, pelo propósito que temos nessa noite, tá certo? Depois da morte em relação ao cristão. E o que é que nós podemos chegar de resposta a priori? É o fim da linha nosso? Termina mesmo, de fato, ali para o crente a sua vida no sepultamento? Ou para aqueles que já têm uma condição maior, porque ainda é caro o crematório, ou, lamentavelmente, umas outras condições de morte que não nos possibilita, às vezes, até nem se perceber o corpo. É o fim da linha. O que é que vai acontecer com os nossos corpos? Eles vão se desintegrando mesmo e ali acaba tudo? Em hipótese alguma, irmãos. Nós vamos perceber pela palavra, e a palavra é o livro que tem a autoridade para falar sobre vida e morte. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a Escritura que nos diz de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Em termos de fé, para nós, importa a palavra. A palavra não deve ser endeusada, nem ela é Deus. Mas a palavra é o norte, é a bússola, a palavra é o mapa. De forma que os maiores pensadores, eles afirmam que o que você acredita sobre a morte, né, o que você pensa sobre a morte e sobre a vida após a morte, é a chave para a reflexão sobre tudo o que importa na sua vida. O que você pensa sobre a vida após a morte, não necessariamente sobre a morte, porque a morte ela é universal, ela atinge a todos, mas o que é que se pensa após a morte? A vida após a morte, ela traz para você a chave para a sua vida, ou seja, você vive em função daquilo. E vamos, irmãos, então, entender que, no nosso caso, nós temos sempre a perspectiva do vir, do porvir, não é? Da eternidade com Cristo.
Vivemos aqui e gostamos de viver aqui, e em sã consciência queremos permanecer aqui, tá certo? Mas nós temos essa dimensão de que a vida não acaba aqui. E percebemos então que o que acreditamos sobre a vida após a morte e sobre a vida, né, a vida após a morte, tem a ver como conduzimos nossas vidas. Tem gente que, e aí estão as filosofias e até os entendimentos também religiosos que bebem dessas filosofias, não é? O materialismo, não é? Que tudo acaba aqui, a matéria. Acabou a nossa vida aqui, acabou o corpo, né? É como se fôssemos só corpo, né? É como se só fôssemos matéria. E alguém já disse que matéria sem espírito nada é do que um cadáver. Corpo sem espírito, sem vida, é um cadáver. E o espírito sem corpo é algo espantoso. Porque no nosso caso aqui nós somos o todo. Mas no materialismo e outros ismos, né, que bebem desse entendimento, tudo termina aqui. Tudo acaba aqui. Porque o que importa vai ser aquilo que é tangível, aquilo que é palpável, aquilo que existe de matéria. E a vida de muitos, elas ficam presas a isso. Eu estava participando do seminário de ciências bíblicas, né, semana passada, e fiquei, não foi novidade para mim, mas fiquei assim glorificando a Deus, porque nós ouvimos ali gente que emprega 40, 50 anos de sua vida para fazer uma tradução, não é da Bíblia toda, não. Fazer uma tradução do Novo Testamento, do idioma que ninguém tem nada. Não tem uma frase da Escritura tinha. E aí nós temos gente que se debruça sobre isso uma vida, não é? Se debruçando para poder entregar ali, pelo menos, a porção do Novo Testamento, às vezes do Evangelho de João, a uma tribo, a um povo, a uma etnia, não é, que não tem nada na sua língua sobre as Escrituras. E isso vale a pena um registro, porque é gente que se debruça, e olha que lidar com línguas, com idiomas, é algo muito complexo, né? E nós percebemos, então, a importância da dedicação de uma vida. Gente que vive em função de um propósito. E, no caso nosso, irmãos, nós percebemos, então, diante desse exposto, a priori, que nós temos alguns aspectos em relação a essa vida após a morte. É que a morte é algo inevitável. A inevitabilidade da morte, não é? Ou a transitoriedade da vida. É algo que nós precisamos entender, porque todos nós que estamos aqui, não é, vamos ter que passar por morte. Vamos ter algo que, não diria a única certeza, como alguém já disse, a única certeza que temos é que vamos morrer. Não, nós não temos só essa certeza, não, em nome de Jesus. Nós temos a certeza, né, de que depois da morte nós temos, sim, uma vida, não é? Uma vida, sim. Agora, é algo inevitável. Nós vamos ter que passar, todos nós, ricos, pobres, pretos, brancos, alto, baixo, gordinho, magro, como você for, não é? Países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, todas as pessoas vai ter que enfrentar, de que passar pela morte. E é bom que avisar em tempo, né, que essa morte ela tem alguns recados. Ela nos avisa que não há tempo ilimitado para algumas decisões. Porque tem gente que pensa que vai viver a vida toda. Vai viver aqui uma eternidade, e não é assim. Nós temos uma finitude. A vida ela tem a sua finitude. E em questões em relação a oportunidades, não é? Devem ser aproveitadas agora, no aqui, em vida. Dentre elas, a oportunidade ou a decisão, não é? De poder trilhar o caminho do Senhor, é algo que tomamos aqui que parte para a eternidade, porque lá na eternidade
nós vimos aqui claro, o texto claro, que depois da morte segue-se juízo. E esse juízo aí nós sabemos que é algo que não tem como tomar uma decisão lá. Lá, é claro que para cristãos, para crentes em Cristo Jesus, não vou dizer nenhum termos cristãos, mas os salvos em Cristo Jesus, nós compareceremos sim diante do trono do Senhor. Mas não para sermos condenados pela graça dele, não. Mas nós ali estaremos sim para ratificar a graça que nos alcançou por misericórdia, e estaremos ali diante daquele trono, daquele, como diz o Apocalipse, que para nós às vezes questionamos ainda, como será, quais as minúcias, os detalhes, mas o fato, irmãos, é que nós temos uma inevitabilidade de morte, e que essa oportunidade de tomar decisões que partem para a eternidade precisa ser feita aqui, precisa ser tomada aqui. E a certeza de que a morte vai chegar deve nos colocar e levar-nos, a pôr a casa em ordem, não é? Quem lembra da palavra dada pelo profeta, dada por Deus, por meio do profeta, ao rei Ezequias, que preguei um domingo desse? Põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem. A morte, irmãos, vem nos dizer isso. Olha, coloca a tua vida em ordem. O interessante, isso, se você não coloca, se tem o costume de usar agenda, e hoje as nossas agendas são virtuais, e celular, mas eu usei agenda por muito tempo, não é? Mas nunca coloquei em nenhuma agenda que eu tive lá daquelas escritas, hoje eu posso morrer. Não é? A gente não conta com isso. Por quê? Porque não faz parte do nosso plano. Mas não é uma possibilidade, irmãos? Diga, não é uma possibilidade? Mesmo que você esteja dizendo misericórdia, pastor, que seja muito mais lá para frente. Eu também estou pensando com você. E o pensador cristão, ele disse, é interessante, nós queremos ir para o céu, mas não queremos ir para o céu agora, né? Não é algo até que parece antagônico, irmãos? Não é não. É porque céu para nós começa aqui. Se céu para nós não começar aqui, vai ter algo errado conosco. Pereceria sem dúvida, Salmo 27, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, céu para nós aqui, aliás, aqui a terra, nós devemos viver um pedacinho, um tamanho pequeno do céu, e dentre eles são os momentos maravilhosos que nós temos na presença de Deus, com os nossos irmãos, com a nossa família, não é? Em comunhão, momentos até de dor. Não é? Que Deus é sabedor, como nós cantamos, mas são momentos que nós vivemos e experimentamos um pedacinho de céu. Mas, irmãos, a morte vem dando esse aviso, cuidado. Né? Ponha a sua casa em ordem. Ponha. Isso pode significar, irmãos, rever nossa escala de valores. E valor é um negócio interessante, não é? Valor é muito maior do que preço. Não é bem minha área, essa área de economia, mas nós temos aqui gente que tem formação e que lida, não é, Jader? E outros que trabalham com... Mas o valor é algo que não perde. É mesmo uma nota de 200 que alguém disse, nunca caiu em minha carteira. Na minha entrou um dia desse, não é? Nunca tinha pego, mas entrou agora uma nota, uma cédula, né, de 200. Mesmo amassada, mesmo suja, ela não perde o valor. Ela vai precisar ser trocada, não é? Orientada, se ela estiver rasgada, principalmente em locais que impliquem no reconhecimento dela como cédula. Mas não deixa de perder o valor. E nós precisamos rever nossa escala de valores quando nós percebemos que temos diante de nós a possibilidade de partirmos, não é? A qualquer momento. Rever os nossos relacionamentos, valorizar os relacionamentos, não é? Valorizar. A gente percebe hoje e sempre teve, mas hoje parece que o nosso pavio parece estar mais curto. Não é? Fica mais curto. O estresse, as implicações do amanhã, o dia a dia, não é?
enfim, as fobias que temos e tantas outras coisas que cooperam, conspiram, né, para que hoje a gente tenha desgastes grandes nos relacionamentos dentro da família. Né, de uma hora para outra, ninguém quer falar mais com ninguém, se corta as relações. Dentro da igreja, que assim, eu acho um absurdo, irmãos. Eu reitero, porque o tempo que nós passamos aqui é pouco demais. Não é muito pouco. Já pensou em viver em comunidade? Como eu vivi um ano inteiro dentro do internato de seminário? E assim, a gente vive tão íntimo, tão próximo, que um dia eu lembro, num dos internatos, eu vendo alguém com uma gravata parecida com a minha, mesma cor, eu digo, rapaz, parece minha gravata, como é que George, estou citando o nome dele porque nunca mais vi, mas espero que esteja servindo ao Senhor, né? E tinha uma amizade boa comigo. Como é que George tem uma gravata? Eu nunca percebi. Na realidade, ele pegou e não pediu nem licença, porque o nosso armário desse tempo, dos primeirantistas, não tinha chave. Era feito de alvenaria assim e ficava tudo lá, à vista lá. Então ele, né, na intimidade, pegou. Eu não tive problema nenhum, mas eu vi intrigas dentro de um internato porque alguém pegou uma coisa do outro e a mínima coisa. O falar, irmãos, às vezes uma palavra, não é? As pessoas, elas cortam relacionamentos, elas se desgastam em relacionamentos, não é? No campo ideológico ou político partidário, não é? Já passou a campanha? Eu ia dizer no dia da campanha, mas Deus foi tão bom que eu não disse, passou. Mas me admirou, irmãos. Eu recebi, num domingo aqui, eu estou dizendo isso, e vai ficar registrado, e é bom que fique. Não é? Num domingo tivemos aqui um momento missionário, né? E aí apareceu lá, né? Campanha de Missões Nacionais 22. E na segunda-feira, que era o ano passado, 2022, né? Segunda-feira eu recebi de um irmão nosso que milita na área jurídica, né? Dizendo, ó, pastor, mandaram para mim, não é? Eu estou dizendo para o senhor que oriento a gente colocar como 2022, para fugir, não é? Dessa questão, porque alguém já recebi mais de uma pessoa. Eu digo, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, né? Quer dizer, a gente, até às vezes, dentro de um culto, a gente está ali cultuando e tudo quanto ocorre no culto, eu tenho um link, faço uma leitura do momento, daquele acirramento que nós vivemos, esperamos, eu mesmo não vou para canto nenhum mais que me chame, em relação a almoço, a café, eu digo, ó, Deus abençoe, não é? Mas eu não vou, eu respeito muito, oro muito, mas eu não quero participar porque nós nunca tivemos um momento de acirramento tão grande como nesses últimos anos. Só para os irmãos verem a coisa como é grave, não é? É um cuidado? Eu não vejo apenas como um cuidado, eu vejo como um problema que nós estamos tendo de ver as coisas, não é, por um foco desvirtuado da questão e que gera um desgaste relacional, dentro da igreja, fora da igreja. E eu fico pensando no ambiente de trabalho, como é que a coisa fica, nos ambientes familiares, etc. Então, irmãos, significa rever nossa escala de valores, valorizar relacionamentos, fazer pazes com o passado. Não é? A morte vem e diz, ei, você vai ficar com isso a vida toda? Você vai levar isso aí a vida toda, sem fazer as pazes com o passado? Algo fora do eixo aí, que ficou lá atrás. E a gente fica querendo sempre trazer à tona e faz disso um álibi para a nossa vida. Pessoas que, inclusive, são rancorosas. Elas não são apenas mal educadas, porque algumas são mal educadas mesmo, cristãos. Mas são rancores que são lá da origem do passado, porque houve feridas. Houve sim, mas eu preciso fazer as pazes com o passado, eu preciso perdoar quem eu preciso perdoar, pedir perdão a quem preciso pedir perdão, viver, irmãos, com mais leveza, e algo que, para nós que vivemos intensamente, não é? O ambiente de igreja, eu digo por mim, com alegria, não é? Que é muito mais do que sorriso. Então, a morte, ela vem nos trazer essa reflexão. E percebemos, então, irmãos, aqui,
que levar a morte a sério nos livra, assim, da insensatez de viver como se nós fôssemos eternos. Encarar, não é? De que a morte é algo que eu preciso refletir. Pode nos livrar também da tristeza de viver como se a realidade estivesse circunscrita, não é? Presa aqui e agora. E percebermos lá em Romanos 5,12 que essa morte ela não veio de graça. Ela veio por uma consequência. E em Romanos 5,12, se puder projetar aí, Aninha, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, pelo pecado veio o quê? A morte. Pelo pecado veio a morte. Entrou como um acidente, vamos dizer assim, mas entrou, irmãos, não entrou em vão no mundo. E aí eu sei que surgem diversas indagações, mas como é que Deus já sabia? E por que é que fez o homem assim? E por que é que não fez diferente? Não é? Tantas questões que são levantadas, irmãos, e nós só temos que entender que, graças a Deus, Deus não nos fez máquina, robô, não é? Embora o nosso corpo é uma máquina formidável, né? Maravilhosa, mas nós não somos máquinas. Nós temos intelecto, nós temos um poder de decisão para planos aqui humanos, outros nós não temos o poder, mas é nos dado, na questão de lá do Éden, aquela questão da queda, da escolha. E percebemos então, irmãos, que com a morte está definido, então, esse destino eterno de cada pessoa. Né? Nós todos estávamos afastados, desgarrados, como ovelha. Em Lucas 23:43, o texto diz assim: Jesus respondeu àquele que estava, um daqueles que estava ali ao lado dele, no momento da crucificação, não é? Que é chamado o ladrão bom. Você conhece algum ladrão bom? É um termo que às vezes a gente vai usando, ou ouve, né? Ou lê. O ladrão da cruz, o ladrão bom. Não, ladrão, ele não existe ladrão bom. Todo ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Por isso que ele vai com a arma, muitas vezes. Mesmo que seja de brinquedo. Como a gente não sabe se é de brinquedo ou não, né? Pode ser do que for. Eu peço a Deus, porque nunca tive essa nefasta experiência de ser assaltado. Não é? Eu espero ter o controle, digo, pode levar aí. Não é? E ficar ali pedindo a Deus misericórdia para ficar quieto. Mas ele vem para roubar, ele vem para matar e destruir. Irmãos, quem era morto na cruz não era qualquer um, não. Embora em algum período de Roma houve uma loucura, como o período de Calígula, de Nero, não é? Trajano, imperadores doidos mesmo. Mas nesse período, né, de Jesus, havia julgamento, mesmo que foi um julgamento assim, feito às avessas, no caso do Sinédrio, não é? E no caso de Pilatos, aquela cena, não é, teatral que ele fez lavando mãos. Mas, enfim, irmãos, esse ladrão aqui, essa pessoa, esse homem, não é? Ele vai reconhecer em Jesus um Redentor. E aí Jesus diz para ele, em Lucas 23:43, o registro: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Há um segmento, tido como evangélico, mas evangélico não é? Que ele diz que esse texto está assim. Jesus não estava dizendo que hoje, naquele dia, aquela pessoa estaria com ele no paraíso. Coloca a famosa vírgula, não é? Para tirar o sentido do texto. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, Jesus dizendo naquele dia, que ele estaria no futuro no paraíso com ele. E o texto não está dizendo isso. O texto está bem claro dizendo que Jesus, olha, hoje, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. E nós sabemos, irmãos, que partir, lembro muito bem do meu professor de Teologia Sistemática 1, não é? Professor Jabes Nogueira Filho, que aqui vocês não conhecem, mas foi muito bom ele dizer que céu para crente começa quando ele morre. Olha que coisa maravilhosa.
teologia simples, né? Mais profunda. Céu, para mim, começa quando eu parto daqui. Começa céu. As outras questões, mas assim, como isso? Pastor, vou ter corpo ressuscitado, e depois aí as almas, as pessoas subirão, né? E como é que vai acontecer? E o julgamento, e a volta de Cristo? Isso são outras questões que nós vamos, inclusive concorrentes, onde a Bíblia não cessa, não fecha uma questão única. Está certo, irmãos? Mas o que é que existe de claro aqui? É que partir daqui com Cristo é uma garantia, é uma certeza de que estarei com Cristo. Não é? Havia um colega na universidade que dizia: Paulo, se não existisse morte, não existiria nenhuma religião. Não é? Parece que não há um sentido. Porque a maioria das religiões, se não todas, irmãos, elas têm o foco numa vida após a morte. Não é? Numa vida após a morte. E as coisas surgem, parece que daí. Mas para nós não. Porque nós sabemos que morte não é cessação. A morte e é bem dito, como é uma passagem, não é? É uma ponte. E em Filipenses capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: o qual transformará, olha aí uma resposta para o corpo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, a glória que Jesus teve com o corpo glorificado, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que é que Paulo está dizendo aos Filipenses? Nos diz nessa noite, de que teremos corpos glorificados, assim como Jesus teve dele. Não é? Então, existem respostas às indagações que fazemos. Não com as minúcias. Porque o Senhor diz: vai ficar assim gordinho como eu sou, pastor? Aqui, desse jeito, com esses 101 quilos, vou ficar magrinho? Irmãos meus queridos, nós precisamos deixar alguns entendimentos, algumas visões que nós temos daqui da terra, são terrenas, são desse momento, e não levá-las para a eternidade, está certo? Aqui o que é fundamental é entendermos de que teremos corpos transformados, corpos que não passarão mais por alguma doença, não serão susceptíveis à dor, serão corpos transformados em Cristo. E aí nós vamos já chegando ao final, irmãos, percebendo que esse depois da morte, e a morte, não é? Ela tem também uma pedagogia. A morte nos ensina. Ela é um elemento pedagógico, ela é uma mestra, ela é uma professora. Por quê? Porque, veja o que aqui diz o salmista no Salmo 39, versículo 4. Salmo 39, 4, o salmista diz, inclusive isso aqui, Davi foi o autor, não é? E ele deu a Jedutum, para Jedutum, que era músico, fazer a música, era um canto. Esse Salmo 39, 4. O autor foi o Davi, ele possivelmente já com os seus tempos idos, né, de vida, fez a poesia e entregou ao mestre de música, ao Jedutum, para que pudesse fazer o canto. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias. Para quê? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Não é? Salmo 39, 4. Essa oração do salmista, irmãos, reconhece a contribuição pedagógica da morte. Porque sei que tem muita gente que gostaria de saber quanto tempo vai viver. Será que você queria saber? Eu não queria não, irmãos. Confesso que eu não... Se tem uma curiosidade que eu não tenho, é essa. Porque você imagina, pensa comigo, você sabendo quanto tempo você tem de vida. Que agonia, que aflição seria, não é? Então, não é esse o caso do salmista. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias. O salmista ele está aqui, e assim, vamos levar em consideração de que a cosmovisão, a visão veterotestamentária, lá do Antigo Testamento, era de quê? Era muito prática, a adoração era prática, não é?
a visão da vida era prática. Então, no entendimento mesmo, por isso que o salmista vem e diz: como eu te louvarei na sepultura, Senhor? Então, assim, essa visão muito limitada de uma eternidade. Não é que não se cria na eternidade, mas é uma visão parcial. Hoje, na nova aliança com Cristo, nós temos uma visão de eternidade com Cristo. Então, não é o ponto fundamental do versículo. O que é que nos deixa claro nesse Salmo 39:4? É que o salmista aqui está pedindo, o intuito dele, para que ele pudesse reconhecer a fragilidade dele, ou seja, as nossas limitações, as nossas finitudes. Não é? É o que nós chamamos, podemos chamar assim, de elemento pedagógico da morte. A morte, irmãos, é como se fosse um dedo de Deus, dizendo para mim e para você, diz, olha, cuidado, você não é para sempre. Aqui nessa terra você não é eterno. Veja o que você vai aproveitar aqui, os seus momentos. Veja o legado que você vai deixar. Veja o que você vai investir na sua vida. Não é? Pode ser, quem sabe, 40, 50 anos para uma tradução de Bíblia. Pode ser 40, 50 anos investindo na vida de um filho, de uma filha, da família. Não é? 40 anos, 50 anos vivendo uma vida cristã, pela graça e misericórdia de Deus. Uma vida, quem sabe, de menor tempo, mas vivida com intensidade. Os valores do Evangelho, como muitos dos nossos irmãos se foram em Cristo com tenridade. Então, mostra para nós a fragilidade humana. Mas mostra também para nós, irmãos, a maravilhosidade, né? Do aspecto de que quem morre em Cristo tem uma vida eterna com Cristo e tem uma vitória em Cristo. Vejamos por último 1 Coríntios 15, 53 a 55. 1 Coríntios 15, 53 a 55. Esse texto maravilhoso do apóstolo Paulo. Capítulo 15 todo, irmãos, de 1 Coríntios. Ele vem lá desde o início e logo dos primeiros versículos ele vai trabalhando com a questão da redenção, que se Deus permitir, a ressurreição da nossa vida, a ressurreição do crente, não é? Pela graça de Deus, ministrado domingo pela manhã. Então, nota o texto, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então nós podemos, irmãos, a partir desse texto, encerrar essa pregação, encerrar essa palavra bíblica, dizendo que a morte, em hipótese alguma, é o fim. É o começo, é o início. E algo maravilhoso para nós é perceber que essa morte, que no nosso caso pode causar apreensão, naturalmente, mas não nos causa medo, não nos dá o temor, não é? Para o crente, não. Nós enfrentamos ela e sabemos que ela mesma já foi morta, como diz John Owen, né? Que é um pregador reformado, num livretozinho que eu já fiz menção aqui na igreja, a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo, ou seja, na morte de Jesus, a própria morte teve a sua morte. Então ela não está para nós mais viva. O que vai acontecer conosco que cremos em Cristo pela misericórdia e graça de Deus não é algo que seja absurdo dentro do plano humano e dentro dos propósitos divinos. Então, nós, irmãos, partiremos sim daqui, depois da morte, estaremos, como disse o apóstolo Paulo, que partir daqui é estar com Cristo. Não é? Que Deus nos dê, irmãos, cada vez mais a graça, não é? De nós podermos
ter isso no nosso coração muito firme, e com muita leveza, e com muita esperança, porque eu já saí, às vezes, de casa para atender gente, né, membro de igreja, da nossa igreja, mas ali foi uma questão movida também por doenças emocionais e com a pessoa com medo de morrer. Né? E saí, praticamente, foi uma das ligações mais cedas que eu recebi, não é? Cedinho, 4 horas da manhã. E fui. Rapidamente cheguei lá, estava com medo mesmo, mas sabemos que ali era a fobia da doença emocional, porque aquele irmão nosso ali, ele é de Cristo Jesus. Não é? E nós ali ministramos, pedimos sabedoria, mas estou com medo de morrer, pastor. Mas não vai, porque esse medo não é natural. Não é? E oramos e acalmamos ali, e, graças a Deus, nós cremos que em questões, essa é uma questão excepcional, mas o partir do crente é estar com Cristo, né? É uma convicção que nós temos e que ninguém pode arrancar do nosso coração. Não é? Então, vivamos aqui com muita intensidade, tá certo? Não vou nem fazer a pergunta quem gostaria de ir agora, porque não nos compete nem fazer essa pergunta, nem você responder agora, porque não temos autoridade para isso. Mas, irmãos, vivamos assim, com esses 2 olhares, de viver aqui com intensidade, mas sabendo que depois da morte o quê? Depois da morte, sexo e juízo, sim, sexo e juízo, mas depois da morte nós temos, não é, a celebração da vitória em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, guarde isso aí, tá certo? Guarde isso aí, porque medo de morte não é para nós, não. Deixa isso para outros que não têm a esperança que nós temos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa noite, a oportunidade que tivemos de explanar essa palavra. Pedimos, ó Deus, que essa convicção que é gerada pelo Teu Espírito Santo, nos foi dada, selada em Cristo Jesus, na sua vitória, esteja, Senhor, tatuada, marcada mesmo, em nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua igreja, ela vivencie isso aqui com muita intensidade, e nós possamos, no tempo, na oportunidade que temos aqui em vida, fazermos com que o Seu nome seja exaltado, glorificado, e, ó Deus, nós rendemos assim, pois toda a honra ao Senhor. Muito obrigado por essa quinta-feira, aqui os que chegaram, te pedimos, ó Deus, que as orações feitas aqui, te pedimos, ó Deus, que a Tua bênção seja sobre nós no restante dessa semana, no restante desse ano que está chegando ao seu final, Senhor. Muito obrigado. Nós, pois, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos finalizando, avisos rápidos, não é? Amanhã tem aqui a oficina da terceira idade, sábado, geralmente temos ensaios aqui, não é? Os ensaios e o ensaio do coro é que hora, maluco? 14 horas, né? Não vai ter esse sábado, porque tem um trabalho lá em 17 de março, mas, enfim, tem a jornada de oração 16 horas, não é? E no domingo, pela manhã, ceia do Senhor, tá certo? Vamos celebrar pela manhã, e à noite, culto aqui, normal, a escola bíblica, enfim, o final de semana, não é? Pela graça de Deus aqui juntos, tá bom, irmãos? Alguns irmãos estão viajando, nos comunicaram, os que nos comunicaram, é sempre bom comunicar. Tudo, né? Tudo o pastor quer saber, né? A gente não apenas para saber, mas para estar orando mesmo, e orando mesmo de fato. Louvamos a Deus, porque a irmã Lucila hoje fez cirurgia, a informação que temos, não é que foi da irmã Vilma, que foi bem sucedida, então oremos por Lucila, não é? A irmã Luciana Ravel recebeu alta hospitalar, graças a Deus, né? Está em casa, né? Então louvamos a Deus. Quem mais aí de enfermos? Esses dois, não é? Ok, vamos ficar em pé e vamos com a bênção, está encerrando. Louvamos a Deus pelas nossas vidas, em estarmos aqui, grato aos que nos deram suporte, música, não é? No som, enfim, lá na portaria, o Ailton, o Diácono Fernando, que estava de plantão lá hoje, enfim, todos quantos cooperaram. Uma orientação que é dada ao sair, né? Se for conversar aqui, ótimo, tá bom? Mas saindo, ver se demora pouco tempo, entra no carro e sai logo, para a gente poder estar evitando, não é?
ficar maior tempo de vulnerabilidade, dizem os entendidos em segurança, quando vamos ao nosso carro, tá bom? Com a bênção, vamos estar encerrando o culto dessa noite. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém.